Olá, bom dia, turma 232 do Colégio Romano Santa Marta. Hoje é dia 28 de setembro, a gente está entrando na última semana de setembro. Na verdade, essa semana é a semana de transição, né? Entre setembro e outubro. A gente vai terminar o nosso assunto, o assunto da semana, o assunto que tem sido pauta das nossas aulas, que é a Guerra Fria. Então, a gente viu aí o período da Guerra Fria, desde o início aí da Segunda Guerra, final da Segunda Guerra Mundial, né, com as duas bombas atômicas, e um intenso processo de ocupação de espaços, de área, uma corrida armamentista, uma corrida espacial, né? Quer dizer, foi um momento extremamente tenso na humanidade, sem dúvida alguma, né? Nós tivemos tensões no sentido de que a União Soviética, a partir de 48, então adquire aí no início da década de 50 as bombas atômicas, começa a fazer testes nucleares, e isso então vai ser um medo para a humanidade, né? O medo de que ocorresse uma terceira guerra mundial e a partir daí então o final do planeta, né, cara? Porque com essas bombas, com essas armas, o mundo estava roubado. Mas aí a gente vai ver então que houve uma série de conflitos, não diretos entre as nações, mas conflitos indiretos. Aí vimos na aula passada a corrida armamentista, a corrida espacial, vimos os acordos, os braços econômicos, e agora a gente vai ver então os conflitos. Por isso, então, eu peço a vocês licença para a gente poder compartilhar aqui a nossa tela e eu apresentar para vocês então esses conflitos, tá? Então, o primeiro conflito que eu vou apresentar é a Guerra da Coreia, né? A separação da Coreia entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte, hoje, né, com Pyongyang, né, que é aquele gordinho bacana lá, né? Esses dias eles mataram aqui nessa Bahia, bem aqui, ó, eles mataram um pescador, né, da Coreia do Sul, a Coreia do Norte. Os soldados atingiram um pescador, esse que estava, né, pescando aqui na Coreia, perto do mar, né, que é da Coreia, que é de guarda, né, da Coreia do Norte, e esse cara acabou morrendo, né? E aí o imperador, então, o líder lá comunista, Kim Song-yang, lá, e ele pediu desculpas, né, pela morte desse cidadão da Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul ela é capitalista e a Coreia do Norte ela é comunista, né? Então, a China e a Rússia são pró-norte, né? Vão ter aqui acordos com o norte, né? Com a Coreia comunista, e o sul, então, será os Estados Unidos e a ONU, né? Não há vencedores, né? Tem um armistício. O que é isso, né? Armistício é um tipo de acordo de não agressão entre os dois países que nunca foi assinado assim definitivamente. Então essa área é uma área sempre de muita tensão, de muito conflito. Aqui eu coloquei para vocês, né, a linha do armistício, que é essa linha aqui que vai ser dividido, né, o território. Então aqui a mesma coisa que aconteceu na Alemanha, a gente vai observar, né, vai ser construído ali muros, cercas, né, e parentes serão separados, né, famílias serão separadas. Aqui uma história vai ser separada a partir de 1950, então, né? Então isso aqui realmente é uma tragédia, né? Por conta de poderes políticos nessa área. Guerra do Vietnã, né? Ontem estava vendo inclusive um programa no Vietnã. O Vietnã vai ser um país dominado pelos capitalistas, principalmente pela França, durante um bom período, né? Então, entre 1964 e 75, vamos ter 3 milhões de vidas perdidas na tentativa, né, do Vietnã se tornar-se independente, né? E aí nós vamos ter uma guerra do norte, também comunista, contra o sul capitalista. E aí quem vai vencer essa batalha vão ser os comunistas, né? Então a bandeira do Vietnã, inclusive, parece uma bandeira do PT, né? Uma bandeira vermelha com uma estrela amarela.
é a bandeira comunista que vai ganhar Professor, este conflito. Fala, querido. hoje em dia como é que se encontra o Vietnã? O Nunca. Vietnã é um país bem, digamos assim, com uma população bem carente, né, cara? Não é um país rico, entendeu? É um país que Hum, sofre muito. É um país que basicamente vende arroz, né, agrícola, né, desenvolvimento agrícola e turismo, né? sim. O Vietnã tem bastante turismo. É um país muito quente e ele é marcado, é cicatrizado com muitas regiões com minas, né? Então são minas bombas, né? Minas que eu Sim. digo são bombas terrestres que foram espalhadas durante a guerra. O estado do Vietnã ele foi um estado extremamente bombardeado, né, pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou um momento na guerra que ele começou a perder a guerra, né? Porque ele não conhecia a região, né? Então, os vietnamitas, né, como eram chamados, aliás, os americanos chamavam os vietnamitas de macacos, né, Vietcongs. Por que chamavam de macacos? Porque eles se escondiam nas matas e nas florestas, né? E, na verdade, eles não ficavam em cima das árvores, né? Os vietnamitas, eles faziam galerias subterrâneas na floresta e atacavam de emboscada os americanos, né? O exército vietnamita. E esses caras, os americanos, então, vão desenvolver uma série de bombas. Vão desenvolver uma bomba, por exemplo, chamada bomba. Como é que é o nome? Um efeito laranja, uma coisa assim, cara. Desculpa, agora eu não me recordo. Que é uma bomba que ela vai derrubar todas as folhas, ela vai derrubar todas as folhas das árvores, cara. É um efeito laranja, uma coisa assim. Então é uma bomba química, né, que vai prejudicar toda a flora e a fauna do Vietnã. Então o Vietnã é um país que foi extremamente castigado pela guerra, né? Porque além dos primeiros franceses, depois os americanos, né? Os dois vão perder a guerra, vão ser expulsos de lá. Isso vai ser uma baita vergonha, né? Porque os Estados Unidos é um dos países mais importantes do mundo e vai acabar perdendo a guerra. Então, em 1950, caça às bruxas, o macartismo. Isso aqui é interessante também. O que é o macartismo? McCartney era um senador, né? Aqui o nome dele, ó, Joseph Eugene McCartney. Ele era um senador norte-americano e ele vai perseguir, né? Ele vai instigar, ele vai incentivar a perseguição de intelectuais e artistas e funcionários dos setores governamentais que são suspeitos de terem ligações com o comunismo. Então, o macartismo vai ser uma histeria anticomunista, né, que vai ser desenvolvida dentro do território americano, né? Então, todo mundo que disser que todo mundo que for um pouco mais humano, né, nos Estados Unidos, ou que se disser de esquerda, vai ser perseguido por McCartney, né, com a ideia do macartismo. Então, o macartismo é perseguição a intelectuais, artistas e funcionários dos setores governamentais, além da população em geral. Cuba. Então, a Revolução Nacionalista. Eu já falei isso aí, né? O que foi a Revolução Nacionalista? Cuba era uma ilha durante muito tempo, né? Desde o início do século XX, com influência norte-americana. É uma ilha que vai ser usada pelos americanos como uma ilha de jogos, prostituição, diversão, né? Basicamente isso. A população de Cuba é uma população basicamente negra. Nós vamos ter uma elite cubana que é uma elite branca, na qual, né, nessa elite, nós vamos ter aí esse jovem, os jovens Raul e Fidel, né, que são filhos, né, de um fazendeiro plantador de fumo lá de Cuba, né? E esses caras vão se indignar com o jeito que Cuba está sendo governado por Fulgêncio Batista. Quem é Fulgêncio Batista? Fulgêncio Batista é um ditador que era apoiado pelos Estados Unidos, né? Então tinha
total interesse que a ilha continuasse a ser a bagacerice que era, né? E aí, então, Raul Castro e Fidel Castro conhecem um jovem, vários jovens, né? Entre eles o Che Guevara e o Camilo Cienfuegos, no México. E lá no México, então, eles começam a planejar uma forma de tornar Cuba independente, né? Ou seja, mandar embora o Fulgêncio Batista. Isso é uma baita de uma ambição, né? Então, em 61, eles conseguem isso, né? Em 59, a Revolução Cubana é isso, né? Os caras chegam ao poder. Tem vários filmes que falam sobre isso. Muitos filmes, inclusive produzidos pelos Estados Unidos, vão falar que, vão dizer que a Revolução Cubana foi uma revolução do mal e tal, até porque defende os interesses americanos, né? Mas era uma revolução de libertação, né, de uma, digamos assim, de uma posse, né, que era uma posse americana. Desde lá, o presidente JFK ordena a invasão da ilha né, e o exército cubano rapidamente derrotou os invasores e Cuba aliou-se, então, à União Soviética. Então, olha só, Cuba vai aliar-se em 61. Né? Quer dizer, ela faz o golpe nacionalista, a Revolução, em 59, e ela se alia em 61 com a União Soviética. Então, se cair numa prova que a Revolução Cubana foi uma revolução socialista, essa resposta é errada. A Revolução Cubana foi nacionalista. Ela torna-se socialista lá a partir de 61, quando os Estados Unidos ameaçam a invasão na ilha, né? E em 62 a gente tem uma crise dos mísseis, né? Que é uma crise que pode gerar, inclusive, uma possível terceira guerra mundial. A União Soviética, então, ela decide instalar mísseis nucleares no território cubano e os Estados Unidos prometem um bloqueio naval a Cuba, né? E aí Cuba é excluída da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Então vejam, esse momento aqui foi um momento de muita tensão, né? Dica de filme para entender esse momento aqui. É um filme bem legal, uma dica, é um filme que me surpreendeu muito, um filme que explica esse momento em Cuba e essa tensão mundial, que chama-se Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Vão lá, assistam, um filme muito legal. Deve ter no Netflix e vale a pena. Depois a gente tem ainda os golpes militares, gurizada. O que são os golpes militares, né? Em 64, no Brasil, ditadura militar com o apoio dos Estados Unidos, né? Na América Latina e aqui no Brasil, a deposição do João Goulart. A gente viu isso, né? Durante um bom tempo, a gente viu todo o processo do golpe, o estilo de governo militar brasileiro, né? Aonde for o Brasil, irá também a América Latina, né? 1973, o Chile, deposição do socialista eleito pelo povo, o Salvador Allende, através de um golpe também liderado pelo Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, que é considerado um herói pelo ministro da Economia e pelo atual presidente do Brasil, né? Augusto Pinochet foi um ditador, né, militar, um general que liderou um dos golpes que matou muita gente inocente no Chile. Então, quero a economia do Chile pulsando. Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, né? Então, aqui, ó, o Chile vai fazer um golpe com Allende e vai ser o primeiro país na América Latina a introduzir a política neoliberal. Depois a gente vai falar sobre isso. Na Argentina, em 1976, a Isabelita Perón é deposta por general Videla. Então, nós temos também aqui, sim, a Argentina, em 76, 11 anos depois do Brasil, né, vai ser a ditadura mais sanguinolenta, ou seja, mais violenta que nós vamos ter na América Latina. Aí nós temos as descolonizações africanas, tá? E o que foram as descolonizações africanas?
Começou, depois da Segunda Guerra Mundial, o planeta, os países, perdão, que já tinham colônias na África e na Ásia, como Inglaterra, França, a Holanda, a Bélgica, né? E os Estados Unidos, a Alemanha, esses países começaram a o quê? Começaram a se enfraquecer. Quer dizer, começaram a se enfraquecer, não, se enfraqueceram, né, cara? Porque uma guerra, ela enfraquece todo mundo, né? Ela é um grande saco furado, né? Um grande saco sem fundo de recursos, né? Então, as pessoas, os países acabam se enfraquecendo economicamente, ficando sem poder militar, né? Ficando sem muita influência. E o que começou a acontecer nas colônias, né? O que começou a acontecer nos países africanos, nos países asiáticos? Começou a florescer um sentimento nacionalista. Significa o quê? Que na Argélia, né, os argelinos começaram a tentar fazer a sua independência, em Angola, a mesma coisa, na Índia, a mesma coisa, e assim por diante. Então, nós tivemos aí o surgimento desse sentimento nacionalista, né, surgido no início do século XX, que tornou-se mais forte ao fim da Segunda Guerra Mundial. Está aqui, ó. E seus reflexos, né? Somando-se a isso, o enfraquecimento dos principais potências europeias colonizavam os dois continentes, e o mapa abaixo, então, representa a divisão desses continentes no pós-Guerra Fria. Então, o que acontece? O Reino Unido, os países todos aqui, ó, que dominavam essas áreas, né, vão acabar sofrendo as suas perdas, as perdas dessas áreas. Mas vejam que a cultura ainda é muito forte. Por exemplo, na região aqui, ó, de Angola e Moçambique, se fala português. Na região da África francesa, se fala o francês. Da África inglesa, se fala inglês. Quer dizer, então, além da cultura, da exigência da língua fluente, né, nós tínhamos também digamos, subordinação econômica. Então, esses países vão procurar fazer as suas independências, né? Então, está aqui o mapa da descolonização africana, né? Então, antes de 1945, são esses países aqui, ó, o Egito, a Etiópia e a Libéria, que são países que se tornam independentes antes de 45, então antes do final da guerra, por conta do movimento que começa desde o início do século XX. Depois de 1945, então, aproveitando o enfraquecimento, são esses países aqui, ó, a Guiné, a Gana, o Marrocos, a Tunísia, a Líbia e o Sudão. E depois de 1960, então já num período depois, em plena Guerra Fria, sob influência, obviamente, de Estados Unidos e União Soviética, vários países se tornam, né, independentes aqui, com exceção aqui dessa região do Saara ocidental, que ainda está sob controle lá, né, dos países europeus. Então, entre eles, na briga entre eles. Mudanças, rupturas com o passado de exploração econômica e expressão política, quebra do mito de inferioridade natural dos africanos, né, porque os africanos, durante séculos, né, foi dito para os africanos que eles eram inferiores, que eles são inferiores ao homem branco, né? Durante muito tempo, os portugueses já começaram a fazer essa exploração na África, né? Fazendo a escravidão para o Ocidente, né? Busca de um modelo político-econômico adaptado às culturas desses países, na luta e combate dos altos índices de analfabetismo. Então, por que havia uma política de colonização tão degradante, né? O que significa isso? Por que os países europeus não investiam em educação? Pelo um básico motivo, que a educação liberta, né? Então, quanto mais ignorante, quanto mais pobre for o povo, né, mais ele será dominado. Isso é uma lógica, né? Então, o modelo de colonização europeu vai ser esse, né? Deixar as pessoas ignorantes, deixar as pessoas pobres, deixar as pessoas miseráveis, usar o trabalho dessas pessoas, jogar um grupo contra o outro. Então, isso sempre foi o modelo de colonização
tanto da África quanto da Ásia. Porque quanto mais ignorantes, quanto mais pobres forem esses povos, né, mais dominados eles serão. E as permanências, né, dependências de tecnologias, capitais externos, enorme falta de profissionalismo, falta de médicos, né, falta de política de desenvolvimento agrícola. Então, falta uma série de coisas, né? Economias baseadas, sobretudo, na exportação de produtos agrícolas e minerais, né? Quer dizer, pedras, ouro, prata, produtos agrícolas como arroz, algodão, óleo de dendê, óleo de palma, né? Quer dizer, um monte de coisas, né? Sem desenvolvimento, extremamente precário na África. E o comunismo, né? O comunismo, então, chega ao seu, digamos assim, ao seu colapso, né? O comunismo soviético proporciona o bem-estar da população, que proporcionava, né, a população descontente com a corrupção que ocorre dentro dos governos. Em 85, o presidente russo Mikhail Gorbachev começa um plano, né? Ele tem um plano chamado Perestroika e Glasnost. A perestroika seria uma abertura econômica, a tentativa de melhorar a economia, né, da União Soviética. Por quê? Aí eu volto aqui com vocês para a gente entender que história é essa de melhorar a economia soviética. Lembra que eu disse para vocês que os soviéticos vão começar a desenvolver cada vez mais as tecnologias, armas, né, e as tecnologias de guerra espacial, e vão acabar esquecendo o desenvolvimento humano. Então, isso vai colapsar o sistema soviético, né? Quer dizer, as pessoas vivem num sistema extremamente desigual, né? Extremamente pobre, extremamente carente em relação ao mundo capitalista. E isso vai desgastar o sistema. Aí nós vamos ver, então, que o Mikhail Gorbachev começa uma abertura econômica, que chama-se perestroika, na tentativa de minimizar, de melhorar as condições de vida do povo inglês. Inglês não, russo, né? Soviético. E a Glasnost, que é a reestruturação governamental. Só que esses dois modelos aqui, a Glasnost é a seguinte, é como se fosse a transparência, né? A tradução de Glasnost é transparência e perestroika é a abertura. Com transparência governamental, o governo pretendia mostrar que queria uma mudança dentro do mundo soviético, mas continuasse a ser soviético. E em 91, então, foi decretado o fim da Comunidade Econômica Independente, né? Então foi criada uma Comunidade Econômica Independente e o fim da União Soviética. Daí nós vamos ter então o governo de Boris Yeltsin, que assume a presidência da Rússia, e o Muro de Berlim é derrubado em 1989. Então, a derrubada do Muro de Berlim é o símbolo, que era o símbolo da divisão da Alemanha, o símbolo da Guerra Fria, literalmente simboliza também o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não que tenha acabado o socialismo e o comunismo, não. Continuava em outras áreas, né? Nós vamos ver, por exemplo, a China se desenvolvendo, nós vamos ver Cuba continuando a ser comunista, né? Então, o próprio Vietnã e a Coreia também, né? Mas, sem dúvida alguma, a União Soviética chega ao fim. E aí nós vamos ter a reunificação da Alemanha, que vai de 49, né, a 1990, separada em 4 partes, e ela vai ser reunificada. Então, a União Soviética não tinha mais condições financeiras nem políticas de sustentar o regime da Alemanha. Em 1990, sob o comando do chanceler alemão, né, oriental Helmut Kohl, o país é reunificado. E um alto custo econômico que gerou inflação e recessão, problemas sociais, mas a Alemanha se torna o que se torna hoje. Pessoas, vocês demoraram demais para aparecer na aula hoje, eu não sei o que houve, eu tinha um vídeo para passar para vocês, eu vou passar esse vídeo para vocês de qualquer maneira, fazer a chamada aqui, tem pouca gente na aula hoje, mas essa aula vai ficar gravada. Não esqueçam de fazer o trabalho que está lá na Iônica, é o trabalho do segundo trimestre, ele vai ser somado com a prova de vocês, que é dia 19
de outubro, ou seja, depois do Professor, qual é o nosso... trabalho? Qual é o trabalho? O trabalho está lá na Iônica, é o Na trabalho do Iônica, segundo tá? trimestre. São 5 questões, cada questão valendo 1 ponto, certo? Muito bem, então vou passar para vocês colocar o vídeo aqui e provavelmente vai terminar a nossa aula. O endereço eletrônico do vídeo vai ficar lá na Iônica também, vocês podem assistir ele quando quiser. Quando os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, além de terem posto um fim à Segunda Guerra, mostraram ao mundo, em especial à União Soviética, todo o seu poder e que seriam capazes de utilizar qualquer meio para proteger seus interesses. O mundo pós-guerra tem início com o alvorecer nuclear, o brilho de mil sóis. A partir desse momento, ficaram bastante tensas as relações entre as duas grandes potências vencedoras da guerra. A esse estado de tensão permanente chamou-se Guerra Fria. Esse período se estendeu até a década de 80 e caracterizou-se pela corrida armamentista, disputas tecnológicas, envolvimento em conflitos locais e pela disputa por áreas de influência. Assim, as antigas terras coloniais na África e Ásia tornaram-se prêmios a serem disputados, aproveitando o momento de luta contra o domínio europeu. Após a Segunda Guerra Mundial, as nações imperialistas europeias estavam enfraquecidas. Privilegiando seus projetos de reconstrução nacional, os países europeus deixaram de lado a manutenção de seus antigos impérios coloniais, que experimentaram o despertar das nacionalidades. Em 18 de abril de 1955, em Bandung, na Indonésia, reuniram-se pela primeira vez representantes de 29 países da Ásia e da África. O primeiro-ministro da Índia, Nehru, que combatera ao lado de Gandhi a dominação inglesa, estava presente, ao lado do presidente Nasser, do Egito, e Zhou Enlai, premier da República Popular da China, do imperador Haile Selassie, da Etiópia, e dos reis do Marrocos e do Camboja. Alguns tinham um passado de revolucionário, mas estavam reunidos em Bandung para se lançar à guerra contra o subdesenvolvimento. Evidentemente, condenaram o racismo e a dominação colonial, mas o Ocidente não entendeu com clareza a mensagem enviada de Bandung. Do palanque, Zhou Enlai fez acenos na direção dos Estados Unidos. Em nome dos 29 países presentes à conferência, ele propôs aos americanos uma declaração de coexistência pacífica, de igualdade racial e de reconhecimento ao direito de soberania de todas as nações. Os americanos recusaram o convite. O Ocidente deixou passar, sem saber aproveitar, a primeira oportunidade de diálogo com o terceiro mundo. As colônias inglesas na África. Em 1945, a Libéria e a Etiópia eram os únicos estados independentes da África. No início da década de 50, porém, já eram visíveis os sinais do processo de descolonização. Em 1952, oficiais do exército depuseram Farouk I, o último rei do Egito, país formalmente independente, mas na prática dominado pela Inglaterra. A monarquia foi então substituída pela república, e o novo governo, liderado por Gamal Abdel Nasser, adotou uma política nacionalista. A Nigéria conquistou a independência em 1960, mas continuou se ressentindo dos efeitos da colonização estrangeira, que se havia apoiado em algumas tribos para dominar as demais. A própria Confederação Nigeriana, fruto da administração britânica, não refletia uma unidade étnica, cultural ou econômica entre os diferentes povos que a constituíam. Em 1967, estourou uma terrível guerra civil entre o poder central e a província de Biafra, que reivindicava autonomia. O conflito prolongou-se até 1970, quando a população de Biafra foi vencida pela fome. O saldo da guerra foi de 2 milhões de mortos. Na África, a administração colonial inglesa seguiu sua velha política de ceder os anéis para não perder os dedos. Isto é, assim que percebia que a dominação de uma colônia se tornava insustentável, concedia-lhe a independência, entregando o poder aos grupos economicamente dominantes, com os quais estabelecia uma aliança. Contudo, ao retirar-se, deixava atrás de si um rastro sangrento de tensões e conflitos. As colônias portuguesas. Na década de 70, das antigas potências imperialistas, apenas Portugal continuava a manter colônias no continente negro.
A luta contra a dominação portuguesa, no entanto, estava em curso em Angola desde 1961, na Guiné-Bissau desde 1963 e em Moçambique desde 1964. A Revolução dos Cravos, que acabou com o regime salazarista em Portugal a partir de 1974, acelerou o processo de descolonização. Assim, entre 1974 e 1975, todas as colônias portuguesas na África obtiveram a sua independência. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Ilhas de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. A descolonização começou nas colônias do Sudeste Asiático. A Indonésia e a Indochina negaram-se a continuar sob o domínio dos Países Baixos e da França. A Indonésia, sob a liderança de Ahmed Sukarno, tornou-se independente em 1949, adotando um governo autoritário, a democracia dirigida, e de aproximação com a China comunista. A Indochina tornou-se colônia francesa em 1887, com o nome de União Indochinesa. Era formado por Vietnã, Laos e Camboja. O domínio francês ficou restrito após 1940, quando a região foi ocupada pelos japoneses no contexto da Segunda Guerra Mundial. Essa ocupação estimulou o nacionalismo, representado pelo Viet Minh, Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, criado em 1941 pelo líder comunista Ho Chi Minh, que em 1945, após a rendição do Japão, proclamou a independência da República do Vietnã. A resistência francesa em reconhecer a libertação da colônia arrastou a região para uma guerra entre 1946 e 1954, a Guerra da Indochina. A Conferência de Genebra, de 1954, Bom, pessoal, reconheceu a independência do a Laos, gente do Camboja vai e do terminando Vietnã. por aqui. Este último, dividido em dois nosso... pelo paralelo 17. Deixa eu ver aqui. Vietnã do Norte, comandado por Ho Chi Minh, e Vietnã do Sul, governado por Nguyen Dinh Diem. A reunificação prevista para aqui. Nós vamos terminar a nossa aula, está fechando a nossa aula aqui. Eu agradeço a presença de todos. Desculpem, não dá para a gente ver o filme até o fim, porque, como eu disse a vocês, né, a gente teve eu não sei o que aconteceu, a gente teve uma galera chegando tarde na aula, né? O primeiro a entrar já tinha 3 minutos e meio de aula. Então, é isso, tá? Tem uma boa semana, a gente volta. De repente eu passo esse filme lá na sexta-feira de novo para vocês, para a gente fazer a gente relembrar o que foi esse processo, esse momento aí da descolonização da África, da Guerra Fria e tudo mais. Certo? Uma boa semana a todos, se cuidem, a gente se vê no próximo encontro. Façam o trabalho, hein? Avisem a turma. Trabalho lá na Iônica, 5 questões, valendo 5 pontos. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau. Feito.